Olá, amigos! Eu sou Carlos César Barbosa e essa é mais uma edição do Resenha Plural, que você acompanha pelo YouTube e no nosso canal Resenha Plural, e agora também pode acompanhar pelo canal aberto BR8 TV Parabólica, sintonia 573. Então, além do nosso canal no YouTube, a nossa programação está sendo transmitida em canal aberto BR8 TV, sintonia 573. Eu sempre reitero que preciso que vocês deem aí os seus likes, que se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos ainda, para que nós continuemos crescendo e produzindo bons conteúdos, assim como temos feito até agora. Nas últimas semanas, nos últimos dias, muitos temporais aconteceram em diversas regiões do Brasil, inclusive em capitais importantes como São Paulo. Temporais que acabaram por levar a um apagão da energia elétrica, falta de energia elétrica. São Paulo está vivendo aí, viveu e está vivendo ainda, não é? um período de apagão, de falta de energia elétrica em algumas regiões da cidade, além de outras cidades aí do país. O apagão, obviamente, que causa prejuízo às pessoas. Imaginem vocês, aqueles donos de restaurantes que ficam lá armazenando alimentos perecíveis por mais de 24 horas sem energia elétrica, eles vão perder esses alimentos. Assim como a dona de casa, que na sua geladeira tem lá também alimentos perecíveis e que deveriam ser utilizados no dia a dia, mas sem a geladeira funcionando, e principalmente com esse calor, não é? com esse quase início de verão que nós estamos vivendo aqui, primavera, mas ainda com bastante calor, já com bastante calor. Então, muito prejuízo tem sido causado, tem sido suportado pelos cidadãos, pelos consumidores, em decorrência da falta de energia elétrica, da falta do chamado apagão. Inclusive empresas, não é? Empresas que necessitam de energia elétrica para produzir. E a pergunta que tem sido feita, vocês devem estar acompanhando aí pela imprensa, não é? Quem vai arcar com o prejuízo desse apagão? Quem vai arcar com os danos causados pelo apagão, pela falta de energia elétrica? Pois bem, a legislação brasileira dá uma solução para isso. Vamos começar dizendo o seguinte: o prestador de serviço de fornecimento de energia elétrica, embora possa ser um particular, ele está prestando um serviço público. Ele é um concessionário, ele é autorizado pelo serviço público, ele é um serviço delegado que ele tem que executar, que ele tem a concessão, ele pode receber e recebe por isso, e é um serviço público. Em se tratando de serviço público, sobretudo de energia elétrica, esse serviço é dotado, nós chamamos de essencialidade. A energia elétrica é um bem essencial. E agora muito para cá, olha, e por ser um bem essencial, ela não pode... A energia elétrica não pode ser interrompida. Então, está na lei, nós temos lá a lei que trata dos serviços essenciais, e uma das características do serviço essencial é de que ele não pode ser interrompido. Ele tem que ser prestado de maneira contínua. E quando há uma interrupção, surge aí a obrigação de indenizar os danos causados por essa interrupção. Aí aquelas concessionárias de energia elétrica vão dizer lá, não, mas foi um temporal? Foi algo imprevisível? Será que nós podemos considerar hoje um temporal, um incidente natural como imprevisível?
eu tenho que, de uns tempos para cá, nós não podemos considerar temporais como algo imprevisível. As mudanças climáticas estão aí já de algum tempo e nós não podemos falar mais em imprevisibilidade quando se trata de um incidente temporal, de um incidente climático. Portanto, segundo aquilo que diz a nossa Constituição e aquilo que diz o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelos danos causados pelo defeito do serviço é do prestador de serviço, é da concessionária. Então, cabe à concessionária indenizar a todos aqueles que sofreram prejuízo em razão da interrupção da energia elétrica, ainda que tenha sido causada por um temporal, por ventania, por chuvas torrenciais, né? Está na Constituição, mais precisamente no artigo 37, parágrafo 6º, que fala da responsabilidade civil objetiva do Estado e daqueles que prestam serviços delegados pelo Estado. Responsabilidade civil objetiva significa dizer o seguinte: se um dano aconteceu, daí decorre a responsabilidade, independentemente da demonstração de culpa. Então esse argumento, mas não foi culpa da concessionária, porque houve um vendaval muito forte, esse argumento não pode ser aceito como excludente da responsabilidade civil. Então a obrigação é de indenizar. Nesse mesmo sentido, diz lá o Código de Defesa do Consumidor. No artigo 22, ele diz lá que os serviços públicos, e esse é um serviço público, repito, ele tem que ser prestado de maneira eficiente, de maneira contínua, de maneira segura, de modo que, nos termos do mesmo Código de Defesa do Consumidor, aqueles fatos, aqueles acidentes de consumo, os prejuízos que decorrem de um acidente de consumo devem ser reparados pelo poder público. Então, nesse caso, o prestador de serviço equivale ao Estado, porque ele presta um serviço público delegado, um serviço público por concessão. Então, toda essa discussão que se iniciou aí, mas e agora? Quem vai se responsabilizar pelos prejuízos que foram causados? As concessionárias. As concessionárias. Então, o que é que o cidadão, o que é que o consumidor, o que é que o empresário que suportou prejuízo em razão desses fatos que aconteceram nos últimos dias deve fazer? Num primeiro momento, o cidadão tem acesso ao PROCON. Então, os municípios, os estados que têm PROCONs, o PROCON é um primeiro caminho a ser percorrido para reparação de danos. Um primeiro caminho a ser percorrido. Então, seria uma reparação de danos no âmbito administrativo. Não é? O PROCON vai intimar lá a concessionária, o cidadão vai fazer demonstração do prejuízo que teve. Sempre muito importante obter um laudo técnico. Por exemplo, o meu computador pifou, meu computador queimou em razão da queda de energia. É importante que eu tenha um laudo técnico que comprove isso, para que eu leve ao PROCON, não é? E que o PROCON possa chamar a concessionária para chamar a responsabilidade dela por aquele prejuízo que eu sofri. Mas no PROCON não resolveu. O PROCON não tem a força, não tem a jurisdição. Ele não pode dizer, olha, você vai indenizar e fim de papo. Não é? Senão nós vamos executar. O PROCON é uma instância administrativa que, na maioria das vezes, acaba sendo uma boa instância administrativa, acaba surtindo resultados, mas é uma instância que procura fazer acordos. E ninguém é obrigado a fazer acordo. Então, se a concessionária não se dispuser a fazer um acordo no âmbito administrativo, no âmbito do PROCON, aí você pode, aí o consumidor, o cidadão, o empresário, pode buscar as vias judiciais. Pode entrar em juízo e pedir em juízo, com a devida comprovação, repito, de que o apagão
de que a falta de energia elétrica foi a causa do prejuízo que você teve, pode pedir em juízo a reparação pelos danos sofridos. Então, é importante dizer nesse momento que o cidadão, o consumidor, eles não estão desamparados em razão dos prejuízos que sofreram em decorrência do apagão. Não estão desamparados. E aqui é óbvio que as concessionárias vão sofrer um prejuízo grande em razão desse fato, mas o risco é inerente à prestação do serviço. O risco é inerente ao empreendimento. Então, não pode simplesmente agora a concessionária ou as concessionárias de cada um dos locais dizer não, mas não temos culpa. Até porque não há necessidade de demonstração de culpa. Basta demonstrar que o prejuízo foi causado em razão da parte de energia elétrica para que surja a obrigação de indenizar os danos que daí decorreram. Então, o cidadão não está desamparado. Procure o PROCON da sua cidade, deduza lá a sua reclamação no primeiro momento na esfera administrativa e, se não resolver, vá a juízo. É importante que o cidadão exerça o seu direito de cidadania, e direito de acesso à justiça está inserido no contexto da cidadania. O consumidor não pode sofrer prejuízo em razão da falta de estrutura, da falta de tecnologia das concessionárias. Hoje nós sabemos que os incidentes que decorrem de temporários, de acidentes naturais, tem sido muito comum. Então, é importante que aqueles que prestam serviço estejam preparados para não permitir a interrupção de energia elétrica, a falta de serviço em momentos como esse. Então, esse é o recado que eu quero dar hoje aqui, porque esse tema é um tema que está ainda efervescente e é uma prestação de serviço. Quero fazer essa prestação de serviço até na qualidade de promotor de justiça do consumidor que sou no estado de São Paulo. Então fiquem atentos, exerçam o seu direito de cidadania, exerçam o seu direito de exigir a reparação de danos causados em decorrência da falta do serviço, em decorrência da interrupção de um serviço essencial, de um serviço importante, como é o fornecimento da energia elétrica. Eu fico por aqui e conto com vocês na próxima edição. Deixe aí o seu like.